Ronaldinho Gaúcho detona a seleção brasileira. A verdade sobre regras impostas pela CBF. Defesa vira ponto de atenção na seleção e primeiro treino antes da Copa América. Fala, galera do canal BTB Esportes. Estou chegando aqui com as principais notícias da seleção, mas antes de qualquer coisa, quero pedir a você que se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like, ativa o sininho das notificações, compartilha para geral esse vídeo. Vai ajudar muito a gente, você não paga absolutamente nada por isso. Falando agora sobre a seleção brasileira, as primeiras informações agora já treinando com foco exclusivo na Copa América, a seleção que disputou 2 amistosos aqui nos Estados Unidos, mas agora, o último jogo foi na quarta-feira e agora o foco total é na Copa América, o Brasil que estreia no dia 24 contra a Costa Rica. A seleção se reapresentou nesta sexta-feira, após folga na quinta-feira, o jogo tinha sido na última quarta-feira contra os Estados Unidos, o time teve uma folga e se reapresentou na sexta. O treino até demorou para começar por conta de fortes chuvas e alerta de tempestade. O treino da seleção começou bem mais tarde do que o normal, mas o time conseguiu treinar já nessa primeira atividade, pensando na disputa da Copa América. O time se organizou em alguns pontos do campo, jogadores que foram titulares no último amistoso não fizeram todas as atividades e daqui a pouquinho vocês vão ver imagens aí desse treino, imagens com exclusividade do treino da seleção, mas antes vamos falar um pouquinho das notícias e de tudo que aconteceu. É interessante a gente frisar, que o principal assunto da seleção é extracampo. A situação do Ian Couto aí, do cabelo rosa, isso acabou viralizando e algumas questões surgiram em relação a regras que a CBF teria imposto aos jogadores. Que fique claro, a informação que eu tenho é que a CBF não criou uma cartilha e entregou para os jogadores impondo questões que eles deveriam seguir, mas houve sim uma conversa com os jogadores para que eles pudessem passar um pouco mais de seriedade antes dessa competição que é tão importante para o Brasil. Então houve essa conversa, tem alguns pedidos da CBF em relação a comportamento, a seguir regras, horários. CBF de fato teve essa conversa com os jogadores, mas a informação que eu tenho é que não passou de uma conversa e esse fato exclusivo aí do Ian Couto não foi muito comentado. A CBF até divulgou uma nota oficial falando sobre a liberdade dos jogadores, mas não falou exclusivamente sobre esse fato. Mudando de assunto, vamos falar aí da parte defensiva, A seleção brasileira que tem pecado muito na parte defensiva, sofrendo muitos gols, e isso tem sido um sinal de alerta, principalmente antes da Copa América. A equipe que, para a gente fazer um paralelo, a seleção brasileira que desde o Mundial do Catar já foi vazada 20 vezes em 13 jogos, e anteriormente à Copa do Mundo, em 50 partidas tinham sofrido apenas 22 gols. Então, é uma diferença significativa, tem que se ligar esse sinal de alerta para os jogos decisivos aí da Copa América, e até o próprio Dorival Júnior falou sobre isso, que a seleção está longe de estar apresentando o que se espera dela na parte defensiva, mas que o trabalho vem sendo feito. O Marquinhos falou sobre falta de entrosamento, enfim, o que a gente espera é que os números melhorem, porque a seleção até tem feito gols, mas tem sofrido muitos e isso acaba comprometendo no resultado final. Não pode acontecer na Copa América. Falando sobre Ronaldinho Gaúcho, o jogador deu uma declaração que assustou e chocou muita gente. Ele falou que não vai acompanhar os jogos da Copa América, que vai abandonar o Brasil, essa foi a palavra que ele usou, vai abandonar a seleção, porque ele não está nada satisfeito com a apresentação do time, E essa atual geração da seleção, ele disse que falta garra, falta alegria, falta tudo para a seleção. Na minha opinião, o Ronaldinho poderia ter sido um pouco menos direto em relação a isso. Acho que ele tem o direito de não querer assistir os jogos e de não estar gostando dos jogos, mas ele, como um jogador que já representou a seleção brasileira por tantas vezes, poderia ter medido um pouco melhor as palavras, até em respeito aos colegas que estão agora atuando com a camisa da seleção brasileira. Mas, de fato, a gente espera garra, a gente espera uma postura muito, muito forte da seleção na Copa América, uma postura aguerrida, os jogadores querendo vencer os jogos. E eu espero e eu acredito muito que eles vão fazer isso. Agora, acompanhe aí as atividades da sexta-feira. O time, como eu disse, voltou a treinar nessa sexta, mas hoje, sábado, também tem treino da seleção logo mais. E você também vai ver aqui as imagens do treino desse sábado. Mas acompanhe aí o treino dessa sexta-feira com muita imagem bacana para vocês verem aí um pouco do que foi o trabalho do técnico Dorival Júnior. Acompanhe aí. Jogadores entrando em campo para o trabalho,
Depois de longa espera, o treino que demorou a começar por conta das chuvas, mas os jogadores entram em campo para começar esse trabalho. Ali atrás vocês viram, né, os goleiros que já estavam começando já as atividades, já tinham feito parte da atividade, então os jogadores foram entrando logo na sequência, os jogadores de linha. Num clima bem leve, como vocês podem observar aí, o som ambiente, dá para notar a leveza do que foi o trabalho desta sexta-feira, apesar do empate, né, não foi o melhor resultado possível contra os Estados Unidos, mas os jogadores se apresentaram bem tranquilos e bastante animados para esse primeiro trabalho com foco na Copa América. O primeiro trabalho normalmente, né, esse bobinho que é bem comum dos trabalhos tanto de clubes quanto da seleção, sempre começa com um bobinho, uma coisa mais descontraída, jogadores mais descontraídos ali nessa brincadeira, mas que já faz parte da primeira parte do treino, da parte do aquecimento. Bastante disputa e, como você pode observar, o Vini Júnior que se apresentou de visual novo, né? Tirou as tranças, voltou ao cabelo que a gente está acostumado a vê-lo, né? O cabelo que ele estava usando ali na parte final da competição com o Real Madrid. E ele se apresentou novamente assim, tirando as tranças que estavam antes dele voltar agora para essa atividade. Deve ter tirado na folga que aconteceu na quinta-feira. Está acompanhando aí então a parte do aquecimento, a parte do bobinho. E os jogadores que estavam, como eu disse, animados, mas bem entregues também para essa atividade, né? Muita disputa pela bola, os jogadores que estão ali no centro da roda querendo pegar a todo custo e retomar ao local do círculo. Bastante disputa e bastante entrega nessa primeira atividade. Aproveitando, você está acompanhando até aqui, não esquece, hein? Deixa o like, ative o sino das notificações, olha isso. Olha essa entrada para você ver a entrega. À vontade, né? Mas perigoso, né? Um carrinho perigoso. Nada aconteceu com a Arana, graças a Deus. Mas deixa o like, ativa o sininho das notificações e não esquece, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Jogadores reclamando alguma coisa ali. Jogadores estão bem entrosados, né? Conforme os dias vão passando, a gente consegue ver o quanto o entrosamento ali, pelo menos na parte de afinidade, foram se estreitando, né, ao longo dos treinos. Para quem está acompanhando desde o início dessa maratona nos Estados Unidos, dá para perceber a diferença dos jogadores desde que eles se apresentaram. Aí no canto vocês vão ver agora a atividade dos goleiros. Os goleiros trabalhando ali à parte, no fundo do campo. O goleiro Alisson, goleiro que foi titular, né, nos dois amistosos. O Bento está aí também e o Rafael. Os três, então, fazendo a atividade separada do restante do elenco, como de costume mesmo. Os goleiros fazem uma atividade à parte. E seguindo aí o bobinho, seguindo a parte do bobinho. O treino desta sexta-feira que a gente teve acesso a bastante imagens. Demorou um pouco para começar por conta das fortes chuvas, mas depois a gente teve acesso a muitas imagens do treino. A gente pôde ver muita coisa do treino. Mais um carrinho agora do Paquetá. Jogadores com vontade, até no bobinho. Agora foi a vez do Endrick. Tá ali, caiu o Endrick, Paquetá. O João Gomes vai ali para levantar os dois. Bastante entrega. Agora mudou a atividade, os jogadores foram para o fundo do campo, fazendo atividades separadas, né? Dividido em grupos. Um trabalho, esse início que eles gostam de chamar de ativação muscular também, né? E aí tem trabalho com os preparadores físicos.
Você está observando aí na sua tela. Outra parte do treino foi esse, ó, de alguns jogadores com colete laranja e outros com a camisa da seleção azul. Os jogadores de azul têm que entrar no campo reduzido para roubar a bola dos jogadores de laranja e acertar o gol. Um outro grupo de azul fica do lado de fora esperando. Quando o gol sai, troca-se os jogadores de azul. E laranja fazem a parte de proibir com que eles façam o gol. Bem bacana esse tipo de atividade, porque exige bastante dos jogadores, né? Escutem um pouquinho do som ambiente. Jogadores. Bastante cobrança também, né? Vai, corre. Tem muita cobrança ali. Tá o Juan ali, um dos representantes da comissão. O Dorival tá do outro lado. Muito boas essas imagens em que vocês acompanham aí, essas imagens do BTB Esportes. Vocês não vão ser expulsos. Eu falei que correu um boato que tem uma boca livre hoje para a imprensa, aí eles fizeram essa homenagem de deixar vocês até o final aqui, presos, para poder não ir. Agora, nessa parte do treino, os jogadores que foram titulares contra os Estados Unidos não fizeram, né? Ficaram no outro lado do campo e eles aproveitaram ali alguns para brincar um pouco também. Eles que estavam liberados da atividade que está acontecendo com os jogadores que não foram titulares. Tá aí uma brincadeira entre o Paquetá, Vini Júnior e Rafinha. Cada hora um é o goleiro, tentar fazer o pênalti, fazer o gol de pênalti. É isso, né? Um pouquinho também de descontração. Ih, jogou pra fora o Paquetá, hein? Se intimidou com o goleiro Vini Júnior. Agora é a hora do Rafinha tentar fazer o gol dele. Rafinha acertou, conseguiu. E mais um pouco desse momento de descontração. Uma altinha com os jogadores que foram titulares. Eles, como eu disse, tiveram a liberação da atividade no campo reduzido. Enquanto isso, os jogadores que não foram titulares e que entraram, até mesmo os que entraram ao longo da partida contra os Estados Unidos, estavam aí, do outro lado do campo, com bastante entrega, como vocês podem ver. Os goleiros também participando da atividade, junto, exceto o Alisson, né, que foi titular. Mas está aí o Bento, para vocês acompanharem aí na tela. 2 times, separados em 2 times, num campo reduzido. Mais um pouco. O treino que foi até o anoitecer. E olha que em Orlando anoitece bem, escurece, né, bem tarde. Então dá para você observar o quanto o treino foi até mais tarde por conta de ter atrasado o início, já que estava com previsão aí de muita chuva e que de fato aconteceu, e tempestades. Então, por uma questão de segurança, o treino atrasou em 2 horas e com isso também terminou bem mais tarde do que se esperava. Por isso já com a imagem já escura por conta disso, né? Já era bem tarde e os jogadores ainda estavam fazendo esse trabalho aí no campo reduzido.
Comissão técnica falando bastante durante o treino, né? Você pode ouvir a comissão técnica gritando ali à beira do gramado, incentivando os jogadores. Você pode ver aí, ó, como o céu estava escuro. Olha aí o clarão. Bastante raios e, enfim, muita tempestade teve antes do treino acontecer. Essas são as imagens do treino desta sexta-feira. Reforçando, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Você acompanha aí imagens do treino desta sexta-feira. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Essas são as imagens, as informações da seleção brasileira. E até mais, pessoal!